Olá, galera! Hoje vamos ver um assunto extremamente importante que cai demais nas provas, ainda mais de São Paulo, Unicamp, FUVEST, FAMEMA, FAMERP, mas também cai no Enem, cai em vários vestibulares. E é uma matéria até relativamente simples, mas muitos alunos acabam errando, se confundindo nesse tipo de questão, que é velocidade média. Na verdade, todo mundo já calculou a velocidade média. Pensa o seguinte, você vai sair de uma cidade A e vai para uma cidade B. Você pensa mais ou menos assim, são 50 quilômetros, eu vou gastar mais ou menos 1 hora. Pronto, você já calculou a velocidade média. Então, o que a gente tem que pensar? Média, geralmente, é uma matéria que a gente estuda muito em matemática. Lá tem média aritmética, média ponderada, média harmônica, média geométrica. A grande pergunta é o seguinte, essa velocidade média é qual média? O que eu responderia para você? Não sei, não quero saber e tem raiva de quem está tentando saber. Por quê? Porque, na verdade, a velocidade média pode ser qualquer média, pode ser aritmética, pode ser ponderada, a harmônica ou a geométrica. Cada caso é um caso. Só que, na física, o aluno não precisa ficar preocupado com qual média é essa. Isso é uma preocupação da matemática. Então, na física, para nós, o que é uma velocidade média? Pensa o seguinte, durante o percurso, imagine um ônibus, ele sai de uma cidade A e vai para uma cidade B. Esse ônibus vai sempre com a mesma velocidade? Não. Durante o trecho, ele tem várias velocidades. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todas essas velocidades e vamos fazer uma média. Ou seja, o que é velocidade média? É a média de todas as velocidades do percurso. Então, vamos escrever isso para você poder anotar no seu caderno? Então, o que é velocidade média? É a média de todas as velocidades do percurso. Tome cuidado. Geralmente na mente do aluno, ele quer que essa velocidade média seja a média aritmética. E geralmente tem essa resposta que você acaba marcando e errando a questão. Então, como que a gente vai calcular a velocidade média? A gente não precisa daquela matemática, existe uma definição na física. A velocidade média a gente calcula como? Distância total percorrida sobre o tempo total gasto. Simples assim. Então, como que a gente calcula a velocidade média? Velocidade média. Distância total percorrida sobre o tempo total gasto. Distância total percorrida, tempo total gasto. Simples. Então, com essa definição e com essa fórmula, você consegue resolver todas as questões de velocidade média, que eu vou mostrar para você em vários exemplos. Um exemplo simples é o seguinte, imagine que você tem uma cidade A e você quer ir para uma cidade B. Pensando, para o ônibus sair da cidade A e chegar na cidade B, ele é obrigado em linha reta? Não. Ele pode ir em linha reta? Pode. Mas ele pode o quê? Fazer curva. Pode fazer curva. Aí o seguinte, entre a cidade A e a cidade B tem uma distância. Essa distância é de 50 quilômetros. E o ônibus gasta 1 hora. Aí, a prova quer saber qual é a velocidade média. Aí, como você faz? Velocidade média. Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Distância total percorrida, 50 quilômetros. Tempo total gasto, 1 hora. Então, qual é a velocidade média desse percurso? 50 quilômetros por hora. Aí você pensa assim, nó, professor, esse exemplo é muito simples, não cai assim na prova. Engano seu. Você vai ver com outros exemplos que é exatamente assim que cai. Mas por que eu dei esse exemplo?
para você entender o seguinte: a velocidade média de A até B foi 50 km por hora. O que significa isso? É que a cada 1 hora ele anda 50 km? Não. Isso é um erro muito comum. Para você afirmar que em 1 hora ele anda 50 km, teria que estar com velocidade o quê? Constante. Mas pensa, o ônibus durante todo o trecho, ele tem a mesma velocidade? Não. Tem trecho que vai mais rápido, tem trecho que vai mais o quê? Devagar. Você pode falar que, em média, a cada 1 hora ele anda 50 km. Quer dizer que se passar mais 1 hora ele andaria 50 km? Não necessariamente. No começo aqui, o ônibus pode ir o quê? Devagar. E a velocidade dele ser o quê? Menor que 50 km por hora. Em outros trechos, o ônibus pode ir o quê? Mais rápido. Aí a velocidade média dele pode ser o quê? Maior que 50 km por hora. Tem hora que o ônibus fica o quê? Parado. Aí a velocidade dele é o quê? 0. Ou seja, durante o trecho, ele tem várias velocidades. A média de todas é quanto? 50 km por hora. Aí tem provas que perguntam o seguinte: quando o ônibus passar aqui no ponto 1, eu posso falar que a velocidade dele é 50 km por hora? Não. Porque aqui poderia ser quanto? Se ele vai mais devagar, poderia ser o quê? 20 km por hora. No trecho 2, qual é a velocidade do ônibus? Não sei, pode ser qualquer valor. Ele pode até estar a 50 km por hora? Pode, mas você não pode o quê? Afirmar. Porque aqui o ônibus pode estar indo o quê? Mais rápido. Então ele pode estar com uma velocidade de 60 km por hora. Então, para fechar esse raciocínio, a pergunta: qual é a velocidade do ônibus no trecho 3? Resposta: não sei. Por quê? Porque pode ser qualquer velocidade. A única coisa que eu sei é que a hora que eu pegar todas as velocidades e fazer uma média, vai dar 50 km por hora. Tome cuidado com esse tipo de pergunta. Agora, eu irei dar outros exemplos para a gente aprofundar nessa definição. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de aproximadamente: letra A, 1,4 metros por segundo, letra B, 30 metros por segundo, letra C, 45 metros por segundo, letra D, 140 metros por segundo. Galera, vamos resolver agora o exemplo número 1, que foi a questão da Unicamp 2016. Estou resolvendo essa questão para mostrar para você que questões de velocidade médias caem de maneira simples nos vestibulares e que você não pode errar. Tenho certeza que a hora que eu dei a definição de velocidade média, como calcula, e o exemplo que eu dei anteriormente, você pensou: não cai assim na prova. Mas você pode ter certeza, cai assim na prova. Essa questão da Unicamp, o único detalhe que você tem que ficar atento é que as respostas estão em metros por segundo. E os dados do enunciado, a distância foi 9 km e 5 minutos foi o tempo. Então nós temos que transformar esse 9 km para metro e esses 5 minutos para segundos, que é uma coisa muito simples. Mas vamos voltar à definição de velocidade média. Como a gente calcula a velocidade média? Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Você, muito sagaz, o que você vai fazer? Pegar o 9 km e transformar em quê? Em metros. 9 km são 9.000 metros. 9.000 metros. E o tempo gasto, 5 minutos. Então você vai ter que transformar em quê? Segundos. 1 minuto, 60 segundos. 5 minutos, 300 segundos. Para que a resposta saia em metros por segundo. Cortou esses dois, 90 dividido por 3, 30 metros por segundo. Logo, a alternativa correta é a letra B. O que você pode pensar? Não, isso é pegadinha. Mas não é pegadinha.
é a definição de velocidade média. Perceba que é uma questão muito simples de onde? Da Unicamp Vestibular 2016. O exemplo número 2 é também um exemplo extremamente batido, você encontra muito em livro didático, alguns vestibulares. Então, o que é essa questão? O seguinte, nós temos uma cidade A, uma cidade B e uma cidade C. Entre as cidades A e B, um carro ou um ônibus, um caminhão, ele desenvolve uma velocidade média de 60 km por hora e gasta 2 horas. Da cidade B até a cidade C, ele gasta 1 hora, já com a velocidade média de 90 km por hora. O que a questão pede? A questão pede o seguinte: qual é a velocidade média desse caminhão, automóvel, ônibus entre as cidades A e C? Então, velocidade média entre as cidades A e C. Marque a alternativa que melhor representa a velocidade média entre A e C. Então, pensa um pouquinho. É o seguinte, professor, eu acho que eu sei resolver ela de uma maneira fácil. E para mim, eu acho que a resposta é letra A. Por quê? Velocidade média é distância total percorrida sobre tempo total gasto. Qual é a distância total percorrida? 60 mais 90, 150. Tempo total gasto, 3 horas. 150 dividido por 3, 50. Letra A. Só que tem um detalhe, está errado. Muitos alunos farão desse jeito. Vai encontrar essa alternativa lá e vão errar. E vão sair da prova todos o quê? Todos felizes. Mas está errado. Por quê? Onde está o erro? Primeiro, aqui não é distância total percorrida? Isso aqui é a distância total percorrida no primeiro trecho? Não. Essa aqui é a distância total percorrida no segundo trecho? Não. Então você não pode somar isso aqui falando que é quem? É a distância. Isso, na verdade, são as velocidades médias em cada trecho. Até com o tempo total ele acertou, que são 3 horas. Mas isso aqui não é a distância. Então não pode ser letra o quê? A. Aí o aluno pensa, não, professor, ele quer a velocidade média. Se eu tenho a velocidade média do primeiro trajeto e do segundo, então a velocidade média é o quê? Você pega os 60, soma com o 90, dividido por 2. Aqui vai dar 150 dividido por 2, 75. Letra D. Ô, meu querido, errou de novo. Aqui tem um erro grave, que é o seguinte. Aqui ele calculou uma média, mas qual média que ele calculou? A média aritmética. Muitos alunos falam que isso é a pegadinha da prova, mas não é. A pessoa está com um problema conceitual. Primeiro, quem diz que isso aqui é a velocidade, é a média aritmética? Como eu disse, em física, você não precisa preocupar com qual média que é. Se é aritmética, ponderada, geométrica ou harmônica. Você vai fazer o seguinte. Como a gente calcula a velocidade média? Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Vamos ao fácil primeiro. Tempo total gasto, 3 horas. 2 horas mais 1 hora, 3 horas. Agora que você tem que ser esperto, que é o seguinte. Isso é a velocidade média do trecho entre A e B. O que significa isso? Que a cada 1 hora, em média, o carro anda quantos quilômetros? 60. Então, em 2 horas, em média, ele vai andar quantos quilômetros? 120. 120 quilômetros. Aqui o mesmo raciocínio. Em média, a cada 1 hora, ele anda quantos quilômetros? 90. Passou 1 hora, em média, ele andou o quê? 90 quilômetros. Então, pensa, 120 quilômetros mais 90 quilômetros dá 210 quilômetros. 210 quilômetros por 3 horas, velocidade média em todo o trecho de A até C, deu 70 quilômetros por hora, que é a alternativa letra C. Tome muito cuidado com esse tipo de questão. Não caia nessa da média aritmética. O exemplo número 3
também é uma questão muito batida de velocidade média. Vocês têm que entender que velocidade média é um tipo de questão muito comum nas provas. Eles vão tentando te enrolar para você errar. Mas fique esperto que você não erra nenhuma. Olha esse exemplo aqui, 3. Imagine que você, um ônibus, um carro, vai sair da cidade A e vai para a cidade B. E a distância entre a cidade A e a cidade B é de 50 quilômetros. Aí, ele vai sair da cidade A, vai na cidade B, chegando lá e vai virar o carro e voltar para a cidade A. Aí a prova pergunta o seguinte: marque a alternativa que melhor representa a velocidade média da ida e a velocidade média da volta para gastar o menor tempo possível. Então, pense nisso um pouquinho e responda. Para você, qual é a alternativa correta? Professor, em todas as alternativas, se eu somar as duas velocidades, o valor é 100. Então, deve ser a mesma situação para todas, letra E. Ótimo, mas infelizmente a alternativa está incorreta. Não é letra E, inclusive ela é a mais marcada no dia da prova. Para resolver essa questão, vamos dar uma pensada no dia a dia. Aqui não é a cidade A e aqui não é a cidade B. Pensa, letra A, 10 km por hora é uma velocidade grande ou uma velocidade pequena? É uma velocidade pequena, relativamente. Ou seja, na ida eu estou indo devagar. Em média, cada 1 hora eu ando quantos quilômetros? 10. Então, para andar 50 quilômetros, eu vou gastar o quê? 5 horas. Essa aqui é a volta. Na volta, em média, a cada 1 hora eu ando quantos quilômetros? 90. Ou seja, eu estou voltando rápido. Ou seja, eu estou indo devagar e voltando rápido. A grande pergunta é, um compensa o outro? Se eu for devagar e depois voltar rápido, eu ganho tempo? Na verdade, na vida real, não acontece isso. O tempo perdido não tem volta. Perceba, ele gastou para ir 5 horas. E para voltar, eu já fiz a conta. Gastou 33 minutos. No dia da prova, o grande segredo dessa questão é você não ter que fazer a conta. Aqui eu fiz para facilitar o raciocínio, mas no dia da prova você não vai fazer isso, que eu vou te dar aqui a dica para você acertar essa questão sem fazer conta nenhuma. Fique tranquilo. Então, no total, ele gastou o quê? 5 horas e 33 minutos para ir e para voltar. Perceba que na letra B, na ida, relativamente, ele está indo o quê? Rápido, gastando pouco tempo. E a volta, ele está voltando o quê? Devagar, gastando mais tempo. Ou seja, ele vai rápido e volta devagar. Será que compensa o tempo? Segredo, não compensa nunca. Porque perceba o seguinte, eu fiz a conta para você, em média, cada hora ele anda 80 km. Ou seja, para ir, que são 50 km, ele vai gastar o quê? Menos de 1 hora. Eu fiz para você, no dia da prova você não fará. Gastou 37 minutos e meio. Para voltar, que ele voltou devagar, 20 km por hora, em média, cada 1 hora ele anda 20 km. Então, para voltar, não são 50? Ele vai gastar 2 horas e meia. Então, no total, para ir, para voltar, ele gastou o quê? 3 horas e 7 minutos aproximadamente. 3 horas e 7 minutos. Ou seja, é o mesmo tempo? Não. Esse aqui, outro aqui, letra C, 40 km por hora. Para ir, ele tem que andar 50 km. Então, o que vai acontecer? Ele vai gastar mais de 1 hora. Calculei para você, 75 minutos. Não precisa calcular no dia da prova. Eu vou passar a dica para você desse tipo de questão. Então, é o seguinte, 75 minutos para ir. Para voltar, né, 60 km por hora, e não são 50 km, ele vai gastar o quê? Menos de 1 hora. Calculei para você, 50 minutos. No total, 125 minutos, que equivale o quê? 2 horas e 5 minutos. Então, perceba, os tempos são o quê? Diferentes. Aí, o seguinte, foi devagar, voltou rápido. Foi rápido e voltou devagar. Qual é a ideia principal? Olha essa aqui. 50 km por hora na ida, gasta 1 hora. 50 km na volta, gastou o quê? 1 hora. No total, ele gastou 2 horas.
Então, pensa o seguinte nesse tipo de questão. Quanto que ele vai gastar o menor tempo possível? Quando ele vai e volta com a mesma velocidade média. Essa é sempre a resposta. A prova vai tentar te enrolar, mas essa é sempre a resposta. Ir e voltar com a mesma velocidade. 1 hora, total 2 horas. Então, PC, são todos os tempos? Não. Então, a resposta não pode ser letra E. Obviamente, a resposta é letra D. Mas vamos pensar o seguinte. Professor, e se tiver uma alternativa? Uma outra alternativa? Vamos pensar em uma outra alternativa? Vamos fingir que tem letra F. Aí na letra F tem 10 km por hora e 10 km por hora. Então, professor, velocidade da ida e da volta são iguais. Agora tem duas respostas? Não. Porque a resposta é sempre, as velocidades da ida e da volta tem que ser iguais, mas as maiores possíveis. Que é o quê? 50 km por hora e 50 km por hora. Então a resposta não poderia ser a letra o quê? F. Aí, vamos brincar o seguinte. E se eu tirar a letra D? Qual que seria a resposta? Obviamente, letra C. Mas não precisava fazer a conta, é só pensar o quê? Quanto que vai gastar menos tempo? Quando a velocidade média da ida e da volta são iguais e as maiores possíveis, certo? Não é essa que é a dica? Se elas não forem iguais, elas têm que ser as mais próximas possíveis. E quais são as mais próximas possíveis agora? 40 km por hora e 60 km por hora. São as mais próximas possíveis e as maiores. Então aqui gastaria também o quê? Menos tempo e seria qual letra? C. Então fica aí a dica dessa questão. Ir e voltar com a mesma velocidade e as maiores possíveis. Vai gastar o menor tempo possível. E uma última pergunta a respeito dessa questão. E se na prova eles não darem a distância? Porque aqui eu dei 50. E se tiver apenas a letra D? Que a distância entre as duas cidades é D. Qual é a velocidade média da ida e da volta para gastar o menor tempo possível? O que acontece? Neste tipo de questão, o aluno fica confuso. Pensa assim, falta dados e não voltam. A ideia é a mesma. Para gastar o menor tempo possível, o ideal é o quê? O carro ir com a mesma velocidade da ida e da volta iguais e as maiores possíveis. Isso vai fazer gastar o quê? Menos tempo. A resposta continua sendo qual letra? D. Para terminar, os exemplos de velocidade média e você ficar 10 nessa matéria, falta esse exemplo aqui. Só que você tem que tomar cuidado e também ter um pouco de paciência, porque esse tipo de questão aqui dá um pouco de trabalho, mas algumas provas cobram. Logo, você precisa conhecer também esse tipo de questão de velocidade média. O que ele fala? Esse exercício fala o seguinte, eu tenho uma estrada AB. Um carro percorre metade dessa estrada a 30 km por hora e a outra metade a 60 km por hora. Aí a questão pede, qual é a velocidade média do percurso todo? Você tem que ser muito esperto nesse tipo de questão. O que a questão fala? Que metade do percurso. Então o que você faz? Você divide a estrada ao meio. Não é metade? Ele deu valores? Não. Então você chama de D. Eu sei que você vai ser doido para chamar ela, ou está doido para chamar essa distância de D sobre 2. Mas o pulo do gato é você chamar de D. E a outra também de D. Obviamente, você pode chamar essa aqui de D sobre 2, essa D sobre 2, mas aí você vai ter que trabalhar com muita fração. Então facilita a sua vida e chama de D. Aí o que a questão quer? É que a velocidade média do trecho todo. Metade do percurso, a velocidade média foi 30 km por hora. A outra metade, 60 km por hora. E a questão quer a velocidade média do percurso todo. Ou seja, da cidade A até a cidade B. Ou seja, desse trecho da estrada. Então vamos voltar à definição. Como que a gente calcula a velocidade média? Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Qual foi a distância total percorrida de A até B nessa estrada? D,
mais D, 2D. Você pode até confundir, professor, mas não era D? Não, isso aqui é a distância total percorrida. Que no nosso caso, a distância total percorrida é 2D. Dividido pelo tempo total gasto. Aqui, ele gastou um tempo que eu vou chamar de T1. E aqui, um tempo que eu vou chamar de T2. Então, qual é o tempo total gasto? T1 mais T2. Aí você se pergunta, professor, não deu nem o tempo T1, nem o tempo T2. É aqui que vem o pulo do gato dessa questão. Você vai pensar agora em velocidades médias separadas nos trechos. Por exemplo, vamos apagar aqui para a gente fazer a velocidade média só nesse trecho. Velocidade média do trecho 1 é a distância total percorrida no trecho 1, só o tempo T1. Troca os dois de lugar. Então, T1 é igual a distância 1 sobre a velocidade média no trecho 1. Então, quanto que é T1? Qual é a distância do trecho 1? D. Qual é a velocidade do trecho 1? 30. Então, T1 é a distância D sobre a velocidade média desse trecho, 30 km por hora. Vamos fazer a mesma coisa no trecho 2. Velocidade média 2, no trecho 2. Distância 2 sobre tempo 2. Tempo 2 é igual a distância 2 sobre a velocidade média no trecho 2. T2. Distância no trecho 2. D. Velocidade média no trecho 2. 60. Então, eu tenho o T1 e tenho o T2. Agora, nós vamos substituir ali. Velocidade média. 2D. Quem é o T1? D sobre 30. Mais. Quem é o T2? D sobre 60. Agora que você pode cometer um erro básico de matemática. Então, mas é coisa simples, não se desespere. Então, vamos melhorar tudo aqui, ó. Velocidade média. Aí é o seguinte, 2D, a gente repete. Agora, o que a gente vai ter que fazer aqui? Tirar o mínimo. Qual é o mínimo entre 30 e 60? É 60. Então, você tira o mínimo. 60. 60 dividido por 30, 2. Vezes D, 2D. Mais 60 dividido por 60, 1. Vezes D, mais D. Então, tome cuidado com a matemática básica aqui. Velocidade média. 2D, 2D mais D, 3D sobre 60. Divisão de fração. Conserva o primeiro, 2D, multiplica pelo inverso. 60 sobre 3D. Aí o que você vai fazer? Simplificar. Simplificou. Velocidade média. 60 vezes 2, 120. Dividido por 3, 40 km por hora. Tem essa alternativa? Letra D. Perceba o seguinte, não é um tipo de questão fácil para o aluno fazer rapidamente. Tem uma matemática básica envolvida, mas você precisa conhecer esse tipo de questão para poder acertar todas as questões de velocidade média.